A tristeza, ela é um estado normal do ser humano. Por sinal, nós precisamos de momentos de tristeza, porque a tristeza, ela dá pra gente esse momento de parada, esse momento que a gente entra para dentro da gente, a gente reflete ou a gente busca perguntas, né? Do tipo assim, será que eu estou conduzindo bem a minha vida? Será que eu tenho acertado mais que errado? Por que eu estou me sentindo triste? Eu estou triste porque eu fui frustrada? Eu estou triste porque meu relacionamento não está legal? Eu estou triste porque eu não estou trabalhando numa coisa que eu acho que é interessante? Então, assim, esse movimento da tristeza é absolutamente inerente ao ser humano e necessário. Não acredite numa pessoa que nunca fica triste. A tristeza parece ser um estado que é necessário ao cérebro e à mente para que a gente possa fazer esse movimento de interiorização, ou seja, aquele momento que a gente vai para dentro e entra em contato com a nossa essência. Isso é fundamental que a gente entenda, porque a gente vive numa sociedade que tem uma mania que a gente chama de positividade tóxica, né? Tipo assim, ninguém é triste, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é alegre, você não pode falar, não pode fazer uma reflexão que não seja para cima, positiva. Ótimo, eu acho que a gente deve prezar pelos pensamentos positivos, mas a tristeza não é necessariamente um pensamento negativo. A tristeza é um estado de reflexão. Isso é absolutamente necessário para que a gente possa desenvolver a empatia. A empatia, ela tem um tanto de tristeza quando eu me mobilizo com injustiça, quando eu me mobilizo com o sofrimento do outro, né? Se eu sou uma pessoa que não fico triste nunca, eu também não consigo ver a tristeza do próximo. Eu não consigo me mobilizar com a tristeza do próximo. Então, a tristeza é um estado de espírito que, quando ele vem eventualmente e me traz reflexões, esse estar comigo mesmo, ele é maravilhoso. Ele é quase um momento de trégua, um momento de silêncio, né? O silêncio tão necessário, o alto silêncio é tão necessário para a nossa reflexão. E aí eu começo a valorizar até as coisas que eu tenho de bom. Não existe o feliz sem o contraponto da tristeza, como não existe o escuro sem o contraponto da luz. Então isso tudo está na nossa história, isso tudo está no yin e no yang. A tristeza é um contraponto, é um estado de espírito necessário até para que eu valorize os meus momentos de alegria, os meus objetivos de felicidade ou a minha trajetória. É o momento que eu me recarrego, é um momento de silêncio reflexivo. Depressão é um diagnóstico psiquiátrico que está na classe dos transtornos de humor. Então existe uma modificação no seu humor. Depressão é uma tristeza muito profunda ou uma perda da capacidade de sentir prazer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. Existem vários tipos de depressão. Tem também o componente depressivo, são vários tipos. A ansiedade também tem vários tipos. Tem ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno do pânico. DSM, você tem que ter um dos dois obrigatoriamente desses critérios que eu vou citar agora para ter depressão. Você tem que ter humor deprimido ou o que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer com coisas que você gostava antes. Porém, isto tem que acontecer, e essa é a parte que as pessoas ignoram quando vão tentar se autodiagnosticar. Isso tem que acontecer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. E você tem que ter outras coisas também. Por exemplo, às vezes você perde ou ganha muito peso, tem que completar uns outros critérios ali. Uma depressão é uma tristeza muito profunda ou uma perda da capacidade de sentir prazer quase todos os dias, a maior parte do dia, por no mínimo 2 semanas. E elas entram num quadro chamado de desamparo aprendido. Que é o quê? Quando você submete um organismo a um determinado contexto que pressiona ele, qualquer animal, incluindo nós, pressiona ele a ter que fugir daquele lugar, que é perigoso, está gerando algum tipo de dano para ele, normalmente o organismo dá um jeito de sair por um reflexo de luta ou fuga que envolve sistemas motivacionais. O paciente que começa a deprimir, ele entra num desamparo aprendido, ele desiste
fica assim, azar. Então tá devendo, o chefe já mandou intimação para voltar a trabalhar, ou não sei o que, ou a namorada ou o namorado pergunta o que tá acontecendo e o cara não reage, assim, ele não liga mais se o mundo tá impactando ele de forma negativa, ele desiste, ele desampara por tudo. A depressão por si só toma a mente de pensamentos sempre muito ruins que não me levam a nenhum tipo de reflexão, porque a depressão é como se fossem pensamentos ruins patinando, é como se fosse um carro que atola numa lama de negatividade, algo muito, muito, muito além da tristeza ou de uma frustração. O deprimido, ele vê o mundo totalmente pelo lado ruim. Ele realmente teme tudo e não se sente capaz de nada. Ele vê inclusive as cores diferentes. Um dia de sol muito lindo, céu muito azul, o deprimido não consegue ver aquele azul que uma pessoa que não está deprimida vê. Então a gente tem que entender que dentro do comportamento humano existem matizes, ou seja, existe um espectro de cor. É como se o estado de espírito, o nosso estado de humor, tivesse várias matizes, né? Tivesse variações, desde uma tristeza fisiológica, positiva e reflexiva, até uma depressão mais profunda e paralisante, onde aí sim eu abro mão de viver, onde eu não tenho condições de exercer a minha humanidade. Então, assim, sempre se pergunte, tô triste? Se essa tristeza te leva a uma reflexão, aquele momento que eu vou para casa, ouço uma música, tomo um banho e reflito, sem estar com celular, sem estar com televisão, sem estar com internet, é aquele momento que cada vez hoje é mais difícil na nossa sociedade. A nossa sociedade entope a gente de coisas. Se você deixar, você vai fazendo coisas automático, você fica numa rede social, você fica num canal de vídeos, você fica vendo uma série e aí não tem aquele momento que você diz, não, esse é o meu momento. É um momento que eu vou até chorar ouvindo uma música bonita, tendo uma lembrança que foi positiva e me traz aquele momento de uma tristeza que é saudade, saudade do que foi bom e passo a valorizar aquilo que foi bom. Então presta atenção nos seus sentimentos, presta atenção se você está tendo esses momentos de reflexão e separa direitinho. Ter momentos de tristeza não é ruim. Viver momentos de tristeza cronicamente e incapacitante, isso sim é ruim e isso sim precisa de ajuda. E aí você pode estar num quadro de depressão, que tem vários vídeos aqui no canal, dá uma olhadinha lá para você detalhar, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!